Paz de alto, irmãos. Irmão Daniel, irmãos, eu tô fazendo esse vídeo aqui para fazer um pequeno corte bem rápido para trazer um alerta a você que está meio disperso ou meio em dúvida, ou mesmo para edificar a nossa fé. Quando eu abri o canal, irmãos, ele ficou lá um bom tempo. E em 2020, quando eu tive realmente um encontro verdadeiro com os nomes, que desde 2015 o Eterno começou a me libertar do sistema, mas foi no final de 2020 que eu conheci o irmão Romilson Ferreira através de um vídeo, de uma revelação tremenda que o Eterno me deu, irmão. Literalmente o Eterno falou assim, pega o celular e abre no YouTube. Eu tava chorando e orando, irmãos, mas depois eu conto isso em outro vídeo. E eu conheci o irmão Romilson. 2021 eu fui emergido e aguardamos ali o arrebatamento do filho varão, que poderia acontecer ali naquela data, a gente estava aguardando isso. E depois que não aconteceu, no mesmo ano de 2021, no final do ano, eu comecei a gravar alguns vídeos e colocar nesse canal. Tanto que é um vídeo, esse vídeo alcançou bastante gente, alcançou acho, quase 2.600 visualizações, sendo que o canal é bem pequeno e naquela época era menor ainda, né? Quase não tinham irmãos. Hoje a gente já está com 1.100 inscritos aí, para a glória de Altos Exércitos, e para continuar levando a mensagem para frente. E mesmo assim ainda é um canal muito pequeno. Por isso eu te peço, irmão, se você ver esse vídeo, gostar, compartilhe ele, curta, fortaleça o canal, não é monetizado, nós estamos aqui simplesmente para levar a mensagem adiante, de mãos dadas com o mensageiro e todos os outros atalaios que o Eterno levantou. Mas enfim, nesse estudo, irmãos, o Eterno me incomodou muito para falar a respeito de Noé, do dilúvio e da arca. Noé edificou a obra, Noé trabalhou, Noé não tinha capacitação alguma. Você vai assistir no vídeo. E depois que estava praticamente tudo concluído, passaram-se 7 dias antes que viesse o dilúvio. Eu vou colocar esse vídeo para você assistir. E depois desse vídeo eu vou colocar um vídeo do irmão Romilson. A paz de Aldins, tudo bem, irmãos? Como é que vocês estão aí? Como é que tá o coração? Irmãos, vamos crer, irmãos. Vamos ficar firme aí. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, irmãos. Tá bom? Vamos tranquilizar o coração aí que tá tudo no controle de Al. O Atalaia não errou não, viu? O Atalaia trouxe os ensinos aí, os estudos, as datas, tudo de uma forma perfeita, irmãos. Então, vamos ficar tranquilo aí, sabendo que o Pai tá cuidando. E o Pai colocou algo no meu coração aqui, eu quero dividir com vocês, irmãos. No livro de Gênesis, no capítulo de número 7 e o versículo de número 10. A escritura diz, irmãos, que o Eterno levantou Noé para edificar uma arca, para que houvesse livramento para ele, para a sua família, para cada uma das espécies dos animais e daqueles que acreditassem na mensagem do dilúvio. Vocês conhecem a história. Noé durante 120 anos edificou aquela arca, irmãos, e pregava para as pessoas que chegavam ali perto que o Eterno havia se irritado com o pecado da humanidade, com a forma com que o homem havia mudado o seu comportamento natural e havia se corrompido totalmente e abandonado totalmente a pureza e aquilo que era de mais prioridade para o Eterno, que era a comunhão com Ele. As pessoas não queriam mais saber de ter comunhão com o Eterno. Então o Eterno vai e levanta Noé. Dá uma incumbência a Noé, edificar uma arca. Irmãos, Noé não era engenheiro. Noé não era capacitado. Sabe? Aos olhos humanos de muitos da época ali, Noé era a pessoa talvez que não tivesse a qualificação para poder realizar aquilo ali. Mas o Eterno, ele não escolhe capacitados. Ele capacita os seus escolhidos. E Noé capacitou ali, foi capacitado ali por Ial, irmãos. E começou a obedecer a voz do Eterno. Noé, você vai cortar tantas tábuas de tanto tamanho, vai fazer a parte de baixo. Noé, agora você vai precisar fazer as câmaras. Noé, você vai fazer os andares. E o Eterno, ele foi revelando a Noé cada medida, cada número, cada posicionamento de cada situação ali. Noé não tinha uma planta, Noé não tinha um projeto, irmãos, né? Como você tem hoje aí um projeto para edificar. Eu sou construtor, então eu vou construir alguma coisa, geralmente tem um projeto.
Noé não tinha isso. Noé não tinha. Ele ouvia a voz de Yahvé e obedecia. Cada medida, cada número, cada profundidade, largura, altura. E a Escritura diz, irmãos, que Noé terminou a sua obra de edificação. E quando Noé terminou a obra de edificação, o Eterno começou a enviar os animais. Eles começaram a chegar, porque a obra já estava, concluída, em andamento e depois concluída. E começaram a vir todos aqueles que ouviram a voz do Eterno. E Yahvé falava com cada um das suas criaturas ali. E elas ouviam a voz de Yahvé e se dirigiam ali àquele livramento. A Escritura diz, irmãos, no capítulo 7, no versículo 10. Depois que entrou o último animal na arca, está escrito o seguinte: passaram-se 7 dias, chegaram as águas do dilúvio. Interessante, irmãos, que o Eterno fechou a porta da arca por fora. E depois que entrou o último animal, a Escritura diz que demorou 7 dias ainda para o dilúvio chegar. Houve um tempo antes que se cumprisse a ordenança de Yahvé. Noé, ele cumpriu a sua missão. Ele edificou a arca. E os animais entraram dentro ali. As criaturas do Eterno entraram dentro daquela arca ali. E estavam só esperando o cumprimento da promessa. Eu imagino, irmãos, que pessoas deviam passar perto da arca ali e zombar de Noé. Pessoas deviam gritar lá de baixo: "Aê, seu louco! Cadê a chuva? Cadê aí o dilúvio? Você não falou que ia ter um dilúvio, Noé? Cadê o dilúvio, Noé?" Zombavam de Noé. A Escritura não diz, não conta mais, irmãos. Se a gente só usar um pouquinho da nossa inteligência, a gente sabe que com certeza durante esse período Noé foi feito como chocarrice a respeito de Noé, né? Zombado, foi caluniado. E talvez ele no seu coração ali falava assim: "Pai, falta alguma coisa ainda? Será que eu não terminei a edificação? Será que faltou alguma coisa para mim fazer, para mim concluir?" Mas o Eterno estava esperando a plenitude da sua vontade, irmãos. Passaram-se 7 dias. 7 é o número da plenitude de Yahvé. Então, irmãos, houve um período e cumpriu-se a promessa. Noé fez tudo certinho. Quem ouviu a voz entrou na arca bonitinho, certinho. Fechou-se a arca. E aí começou a vir a zombaria. Começou a vir aí as piadinhas. Começou a vir as acusações. Mas quando cumpriu-se a plenitude do tempo, da vontade de Yahvé, o dilúvio veio, irmãos. O dilúvio veio. E não é diferente o que nós estamos vivendo agora, na era de Filadélfia. O Eterno levantou um irmão, deu a ele uma obra de edificação, capacitou ele além da capacitação humana, porque nós vemos e sabemos que essa capacitação que o Eterno trouxe ao mensageiro veio diretamente do trono do Eterno. E ele obedeceu cada número, cada medida, cada data, conforme foi recebendo do Eterno. O Eterno foi dando ali, ele foi obedecendo, e foi trazendo, e foi fazendo a obra da edificação. E veio edificando essa arca aí ao longo dos anos. Com o passar dos anos, o irmão veio fazendo a obra da edificação. E muitos vieram ouvindo a voz desde então. E começaram a entrar dentro dessa arca, começaram a participar da construção dessa arca, da edificação dessa arca. Mas quem recebia a diretriz sempre era Noé ali, porque os filhos dele ajudaram na construção. A esposa. Você acha que ele estava sozinho ali? Não. Tinham pessoas ao seu lado, mas ele era aquele que estava recebendo a mensagem da edificação. Era ele que recebia as ordenanças. Era Noé que recebia. E o Eterno começou a usar o nosso irmão Atalaia, desde quando ele foi levantado para trazer as verdades. E muitos irmãos começaram a se achegar junto nessa obra de edificação. Começaram a ouvir a voz do Ruach Kadosh do Eterno, dizendo que haveria um grande juízo sobre a terra, mas que o Eterno daria livramento ao seu povo. Ele não era capacitado.
Mas o Eterno escolheu ele e o capacitou. E ele veio, vídeo atrás de vídeo, ensinamento atrás de ensinamento, ao ponto de que a obra da edificação, das verdades, da palavra da justiça, todas foram pregadas. E aí ficou faltando simplesmente o fundamento final, que era a respeito do período do resgate. E o irmão foi usado de uma forma tremenda, irmãos. Em cada estudo, em cada data, cada profecia que o Eterno revelou para ele ali de uma forma tremenda, irmãos. E aqueles que têm o ruacho do Pai, que são espirituais, discernem espiritualmente. E concluiu-se a data, a obra. Concluiu-se as revelações, as profecias. Todos entraram na arca, aqueles que eram para entrar na arca, entraram na arca. Agora eu não posso ser duro ao dizer que o Eterno já fechou a porta da arca. Porque eu creio que ainda existem irmãos e irmãs que estão entrando dentro dessa arca. Mas a porta vai se fechar. Mas agora que a edificação está completa, aqueles que não entraram na arca e não quiseram entrar na arca nesse período entre a porta fechar e o dilúvio chegar, zombaram de Noé. Zombaram daqueles que estavam entrando na arca. Vocês acreditam mesmo nisso? Vocês acreditam mesmo? Com certeza, se pudessem falar com os animais, chamariam os animais de loucos. Que isso? Vocês vão acreditar em Noé? Vocês vão acreditar nesse cara aí? Esse cara é doido, olha o que ele fez aí. Chuva, nunca choveu, não sabemos nem o que significa a palavra chuva. Dilúvio, o que é um dilúvio? Hoje, nós vivemos isso. Nós somos as criações do Eterno, que entraram dentro da arca, que ajudam e ajudaram na obra da edificação. E que tem visto aí a formação do filho varão, a formação da edificação, a construção da arca do livramento. E a Escritura disse como nos dias de Noé as pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam, sorriam, comiam, bebiam, fartavam-se. Mas de repente veio, o dilúvio. E nos dias de hoje não vai ser diferente. Nós estamos agora aguardando os 7 dias da plenitude de Yahweh. A obra foi concluída. Nós estamos aí. Se houver alguma revelação a mais, se houver alguma coisa a mais, o Eterno vai trazer para o mensageiro, porque o mensageiro é um. E Yahweh levantou um mensageiro. Assim como Noé recebia a diretriz e dividia ali com seus filhos as tarefas, assim tem sido na obra da igreja de Filadélfia. Não existe maior e nem menor, mas existe aquele que recebe diretamente de Yahweh, o norte, o caminho. E existem aqueles que ouvem a voz do Eterno também e que estão ali dispostos a auxiliar nessa obra. Assim como eu, você também e todos os nossos irmãos têm responsabilidade na edificação dessa obra. Mas não vamos dar ouvidos àqueles zombadores, não vamos dar ouvidos àqueles que têm se levantado para dar risada, para escarnecer, dizendo, cadê o arrebatamento? Ué, o arrebatamento não aconteceu? Mas vocês não iam subir? Irmãos, com Noé não foi diferente, irmãos. Mas havia os 7 dias da plenitude do Eterno cumprindo ali em Noé. E nós agora estamos vivendo a plenitude da vontade do Eterno. É preciso que se rebelem aqueles que hão de se rebelar. E é preciso que se acheguem correndo aqueles que hão de se achegar. Mas a edificação está concluída. Agora nós estamos esperando a plenitude da realização da promessa. O dilúvio veio. E o arrebatamento do filho varão também virá. Então, irmãos, firme na rocha, Romilson. Estamos com você, meu irmão. Firme na rocha cada irmão, cada irmã que trabalha na edificação da obra. Firme na rocha, meu irmão que foi emergido agora, minha irmã que foi emergida agora. Firme na rocha, guerreiro que já vem caminhando aí há um bom tempo, que já alcançou a estatura do varão perfeito. Auxilie, abrace o seu irmão. Irmãos, não deixem entrar dúvida no coração de vocês. Não dê ouvido aos escarnecedores. Não dê ouvido aos zombadores. Não dê ouvido àqueles que não edificam, não edificaram, não entraram na arca e não querem que os outros entrem também. Pois eles não entraram na arca, não entraram na visão da era do arrebatamento do filho varão e querem fazer com que aqueles que estão dentro da arca saiam fora. Não largue a sua coroa cunada para que ninguém a tome de você. Como diz em Apocalipse, irmãos. Nós temos pouca força, nós somos poucas pessoas, mas nós estamos segurando a nossa coroa com as nossas mãos. Não deixe que roube a tua coroa.
Não deixe que os escarnecedores, assim como fizeram com Noé, escarneceram, não deixe que eles venham escarnecer de você também. Segure o que você tem. Shaul disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, meu irmão, tem combatido o combate? A sua carreira já está no finalzinho. Então guarde a fé, porque é através da fé que nós entraremos no reino. A paz de Alcha, beijo no coração de todos vocês. Firme na rocha, guerreiros. Não vamos largar esse nome por nada. Ial e Alcha Machia. E aquelas pessoas que estão aí se desesperando, que estão aí saindo fora dos grupos, que estão abandonando a fé, eu as comparo como as pessoas que ainda estão no engano nas denominações, com aquele espírito de que se aproxima do Eterno só para receber bens, para receber milagres e vitórias. Nós amamos o Eterno, nós estamos dentro da arca, porque nós cremos em um reino superior. Nós cremos que o Eterno nos ama, e se tivermos que passar pela provação aqui, nós passaremos. Mas aqueles que têm abandonado a fé, demonstram que estavam apenas debaixo da sombra do arrebatamento, com medo do que virá, mas não estavam preparados para enfrentar tudo e todos. Pois esse é o espírito, esse é o ruach, essa é a força, essa é a fé, essa é a emuná de um verdadeiro guerreiro de Yahweh dos exércitos. Alguém que está preparado para herdar o reino é alguém que está preparado para dar a sua vida pelo reino. E aí, se o Eterno quiser livrar, ele vai livrar, porque ele sabe que no coração ali a verdade opera. Assim como foi com Abraão, irmãos. O Eterno, ele provou Abraão. Ele mandou sacrificar Isaac, o filho da promessa. E quando o Eterno viu que Abraão ia sacrificar Isaac, ele falou: não precisa sacrificar, eu vou dar um livramento. Ele enviou o cordeiro. O Eterno tem que olhar para você, Yaldim, e ver que você está aí, disposto a enfrentar o que tiver que enfrentar, por amor a Yahweh e Alcha. Se tiver que dar a sua vida por isso, você vai dar. E o Eterno tem que olhar no teu coração e ver que existe fé o suficiente para isso. E aí sim, sem você menos perceber e esperar, o Eterno vai te elevar na grande arca do livramento, que é o nascimento do filho varão. Tá bom? Firme na rocha, guerreiros. Vamos buscar ele pelo que ele é, e não simplesmente porque ele pode nos dar, mas pelo que ele já nos deu. Ele já nos deu Yalcha, ele já nos deu o livramento, ele já nos deu as condições de viver no reino. Ele já nos libertou de todo o paganismo. Irmãos, nós somos mais do que vencedores. Nada pode parar, nada pode derrotar aquele que nasceu para vencer. Você é um vencedor, você é um mais que vencedor. Pois você é um remanescente que está desperto das mentiras e do engano de Satanás e da religião. Então firme na rocha, guerreiros. Vamos permanecer aguardando aí, consagrando, orando, buscando, adorando, em comunhão, partir do pão, fazendo imersões, porque a obra está edificada. Agora, irmãos, nós estamos aí, na plenitude do tempo do Eterno. E só vai subir quem estiver preparado para enfrentar tudo e todos. Fica aí com essa palavra de encorajamento no seu coração, em nome de Alcha. Nosso lugar não é aqui não, irmãos. Nosso lugar é lá, e em breve estaremos indo embora. Shalom Dial. Pois bem, irmão, vocês devem ter assistido esse vídeo. Fique agora com o vídeo do irmão Romilson, falando a respeito da obra da edificação. Nós estamos bem calçados, bem preparados no Evangelho do Eterno. Nós estamos calçados, porque desde 2017 para cá, o Eterno vem nos dando coisas e nós devemos crescendo juntos. Em 2017, eu pensei que o arrebatamento ia acontecer ali. Mas se eu parasse para analisar também, porque o sinal foi muito forte no céu. O sinal foi muito forte no céu. Mas se eu parasse para pensar, tivesse um tiquinho de maturidade ali, eu ia entender que não pode, tem que haver uma preparação, não é da noite para o dia, nós temos que crescer junto. Uma lavoura cresce junto. Por isso Paulo falou, vós sois a lavoura do Criador, tem que crescer junto. E com as mensagens que eu estou trazendo para os irmãos aqui, nós crescemos juntos. Por isso que vai nascer agora, irmão, porque os irmãos cresceram. Muitos irmãos aí cresceu. Então eles vão participar juntos, nós vamos estar todo mundo junto. Não tem ninguém crescendo mais do que o outro, não. Por isso que tem que ficar na visão da era e com a palavra para essa era. Viu aí, irmãos? Desde 2017 o irmão Romilson vem fazendo a obra da edificação. E eu quero dizer para vocês o seguinte, analisando uma situação e outra, o Eterno colocou no meu coração muito forte, que nós estamos no tempo da plenitude e se fecha agora em 2024.
De 2017 a 2024 são 7 anos, irmãos. 7 anos. 7 anos antes que viesse o dilúvio. 7 dias antes que viesse o dilúvio, na época de Noé. 7 anos antes que venha o arrebatamento do filho varão. A edificação está concluída, está sendo realizada, a porta está aberta. Não perca a oportunidade de estar dentro dessa arca chamada Filadélfia, porque o arrebatamento do filho varão vai acontecer. A porta da arca vai se fechar. Então não queira você deixar de ocupar o seu lugar como vencedor agora no livramento, para poder ocupar o seu lugar de vencedor depois na tribulação. Na época de Noé não teve oportunidade para aquelas pessoas que ficaram fora da arca. Mas hoje ainda a benevolência de Yahweh, ela está estendida à humanidade. Mas você foi chamado para ser um vencedor, para fazer parte do filho varão, dos vencedores, daquele que vai reinar com o Mashiach. Então essa mensagem é para você. E para você que está desacreditando do arrebatamento, porque por várias datas aí foram mencionadas e não aconteceu, nós temos maturidade suficiente, compreensão suficiente para entender que os pensamentos do Eterno são muito mais altos que os nossos. E os caminhos dele também. Então fica aí essa reflexão aí, fica aí esse pedido de alerta a você, e que em nome de Yahshua Mashiach você possa ter também esse mesmo entendimento, de que da mesma forma que se passaram 7 dias para que viesse o dilúvio, havia necessidade de se passar 7 anos para que viesse a tribulação. Paz de Yahshua Mashiach, tamo junto, irmão Romilson, tamo junto, todos os irmãos na obra da edificação. Temos que ter esperança de que nós não vamos passar por essa provação que está vindo aí. Por quê? Porque Yahshua nos garantiu isso. Porque guardar essa palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Fica firme na rocha que é Yahshua Mashiach. E você não vai ser abalado. E nós vamos sair daqui antes da tribulação começar. Porque guardar essa minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Vamos ficar firmes porque o arrebatamento está chegando. E quando nós subirmos no arrebatamento, no final da tribulação nós vamos voltar. E aí as escrituras dizem que o sol vai apagar. E Yahshua vai descer. E nós com ele, com grande poder e glória.